Olá, pessoal! Espero que estejam gostando do estudo acerca do criacionismo dos 6 dias, bem como também espero que vocês estejam tirando bom proveito do conteúdo. Eu sou o professor Eliezer Guedes, estou hoje aqui para compartilhar com vocês o 11º estudo da série A Idade do Homem na Terra. No estudo de hoje, nós veremos o que ocorreu no 5º dia do processo criacionista. Peço desde já que você se inscreva no nosso canal para que possa receber os nossos estudos em primeira mão. Ao final do vídeo, deixe o seu like e nos ajude a divulgar esse estudo, porque eu creio que seja de bastante relevância para todos os estudantes da Palavra de Deus. Essa série de estudos, ela está baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirido por meio do site elieverguedes.com.br. Sendo assim, segue o nosso 5º estudo, a criação do 5º dia. Em Gênesis, capítulo 1, versículos 20 até o versículo 23, a Bíblia nos diz que no 5º dia, Deus criou as aves, os seres alados, os peixes e todos os seres aquáticos. Vamos à referência. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Criou também toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares. E as aves se multiplicaram na terra, e foi a tarde e a manhã o dia 5º. A partir do 5º dia, as criações de Deus começam a ter uma diferença em relação às anteriores, pois do 1º ao 4º dia, as coisas não tinham fôlego de vida, isto é, elas não respiravam. Agora, começamos a ver os primeiros animais com capacidade respiratória. Cientistas têm descoberto, por meio de pesquisas, que as primeiras fontes de vida no nosso planeta originaram-se primeiramente das águas. Quando lemos o 1º capítulo de Gênesis, descobrimos que a Bíblia já mencionava tal evento, embora não tenha se prendido aos pormenores, visto que a ideia era apenas para dar uma dimensão do poder de Deus ao criar os céus e a terra. Então, dentre os primeiros seres primitivos aquáticos, nós vemos que tivemos as bactérias, as algas e os micro-organismos, que foram criados lá cerca de muitos anos atrás, aos quais a nossa mente não consegue mensurar, dado o tempo que se passou. Em seguida, Deus foi criando nas águas os primeiros seres marinhos, como os primeiros invertebrados aquáticos, que são as medusas, os trilobitas, os caracóis e as estrelas do mar. Então, quando nós lemos os versículos 20 a 23 do 1º capítulo de Gênesis, nós podemos ver que Deus deu ordem às águas para produzirem conforme a sua espécie. No 5º dia, Deus ordenou para que as águas, que são os rios e os mares, produzissem vida em seu ambiente. Dessa forma, começou a produção de vários tipos de algas, peixes, crustáceos e outros tipos de vida que poderiam viver nas águas. Deus criou nas águas seres minúsculos que serviriam de alimento para outros seres, formando a cadeia alimentar da fauna marinha. Assim, foram criados os plânctons, que são os organismos que ficam suspensos na água e englobam os seres fotossintetizantes e pequenos animais. Então, esses minúsculos organismos, eles servem de alimento para pequenos animais aquáticos, bem como para algumas espécies de baleia e também para o tubarão-baleia. Então, seguindo mais um pouco,
a gente vai ver o quê? Que esses grandes animais, eles preferem comer uma grande quantidade desses plânctons através da filtração. Dessa forma, podemos ver como Deus criou a vida nas águas e proveu todo o meio de subsistência, onde os animais maiores se alimentam dos menores, propiciando a sobrevivência nas águas. Deus, então, providenciou que esses seres fossem criados para que viesse a servir de alimento para as aves marinhas, que são os flamingos, as fragatas, os albatrozes, os pelicanos, pinguins e uma infinidade de outras espécies, bem como para os futuros animais e os homens que se alimentam deles. O ambiente aquático, ele foi preparado para produzir a vida em seu habitat, até nas partes mais profundas dos oceanos. Deus colocou seres com vida e, na sua grande maioria, são seres unicelulares. Ainda no fundo dos oceanos, temos verdadeiras florestas subaquáticas, que fornecem um habitat tridimensional para os animais marinhos, servindo-lhes de abrigo, reprodução e alimentação. Nós temos também nos mares outros pequenos animais que se unem por meio de um esqueleto de calcário, formando os corais, e estes formam os recifes, em conjunto com as algas e as rochas. Os corais, eles se alimentam a partir da fotossíntese de algas unicelulares. Esses recifes de corais, eles são muito importantes para o planeta, porque desenvolvem um ecossistema rico e essencial para a sobrevivência dos seres aquáticos, bem como para a manutenção do planeta. Eles protegem a zona costeira contra tempestades e erosões. Cerca de 25% dos peixes de mar dependem desses recifes para a sua proteção, alimento, reprodução e crescimento. Deus criou nas águas toda uma estrutura para que os seres aquáticos pudessem viver naquele ambiente, podendo respirar, se alimentar e extrair os seus mecanismos de subsistência naquele ambiente. Tudo foi tecnicamente pensado, planejado e executado. Os seres marinhos, eles estão divididos em três grupos: os que flutuam, que são os plânctons, os que vivem no fundo do mar, que são os bentos, e os que nadam, que são os néctons. Os plânctons são seres minúsculos e que flutuam, que só podem ser vistos por microscópios, exceção da medusa. Nós temos os bentos, que ficam no fundo do mar, como as algas, os crustáceos, os moluscos e outros mais. E temos os néctons, que são seres marinhos que nadam, como os peixes, as baleias, as tartarugas e etc. Deus criou sobre a face da terra todos os tipos de aves, cada uma conforme a sua espécie. Também nesse dia, foram criadas todas as criaturas que voam e que não são aves, como os morcegos e os pterodáctilos. O pterodáctilo, embora não fosse uma ave, ele era um réptil voador da ordem Pterosauria. Foi conhecido como o maior réptil dessa espécie e podia medir cerca de 13 metros de envergadura de asa. Esse animal viveu na atual Europa, África, durante o período Jurássico Superior. Era um réptil voador carnívoro e provavelmente alimentava-se de peixes e de pequenos animais. Embora pareça estranho, os pterodáctilos também foram criados no quinto dia e, por algum motivo, foram extintos. Prova disso é que ainda existem esqueletos e fósseis dessas criaturas expostos nos museus de arqueologia de todo o mundo. As aves e os seres alados foram criados no quinto dia, conforme as suas espécies, e cada espécie com as suas particularidades e dieta alimentar diferente da outra. Sendo assim, temos aves que são herbívoras, carnívoras e onívoras.
onívoras. As herbívoras são as que se alimentam de frutas, sementes, grãos e etc. As carnívoras são as que se alimentam de outras aves, pequenos vertebrados e também de carnífera. As onívoras possuem alimentação variada, podendo se alimentar até de peixe, como as fragatas, os pelicanos, os albatrozes e etc. Como vimos, Deus, ao criar os seres vivos, os fez para viver em ambientes distintos, com características distintas e com capacidades distintas. Os seres aquáticos, eles tiveram seus corpos cobertos por escamas para facilitar o deslocamento na água e foram dotados de guelras para sua respiração embaixo da água, com exceção das baleias, dos golfinhos e das orcas, que precisam vir à superfície para fazer a troca gasosa, porque fazem a respiração pulmonar. As aves, elas foram dotadas de penas e têm seus ossos muito porosos, que possuem ar em seu interior. Essa estrutura lhes permite ficar mais leves para alçar voos. Dentro da capacidade de voar, Deus estabeleceu também limites para o seu voo. Isso é, elas deveriam voar dentro da atmosfera terrestre. Então, é inútil pensar que as aves foram fruto de evolução de dinossauros, como alguns defendem. Primeiramente, porque os dinossauros eles só foram criados no sexto dia, isso é, após as aves. O segundo motivo é que não há evidência alguma de répteis que tenham possuído penas. E os pterodáctilos e os morcegos, que não são aves, mas voam, possuem uma fina membrana de pele entre os dedos, que se estende até os braços e se conecta às laterais do corpo, formando as suas características asas. E o terceiro motivo é que a composição óssea dos dinossauros precisava ser forte, maciça e robusta para sustentar o seu peso e para comer. Ou seja, não tem como esses animais terem evoluído e terem criado penas para voar. Então, a ordem de Deus para esses seres vivos era que deveriam crescer, multiplicar, encher os mares e a face da terra. Dessa forma, com o passar do tempo, as primeiras criações começaram a se multiplicar. Tudo foi minuciosamente pensado e articulado antes da criação do homem sobre a face da terra, porém dentro do tempo de Deus, que ficou conhecido como o quinto dia. Então, se você gostou desse estudo, eu peço que dê o seu like, comente, compartilhe com os amigos e inscreva-se no nosso canal. Espero você no próximo estudo e que Deus o abençoe grandemente.